Bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós paramos nessa posição em que o lance é das pretas. Vocês devem ter analisado e encontrado alguns lances candidatos. O primeiro lance que salta aos olhos é Eton F4. Mas você logo perceberá que depois de D4, bispo B6 e bispo captura F4, as brancas obtêm uma grande vantagem no centro e as pretas não têm compensação por essa desvantagem de espaço. Então, esse lance, na verdade, Eton F4 é um erro estratégico, bastante instrutivo, que você deve conhecer e não realizar. Um outro lance candidato aqui nessa posição é cavalo C6. Veja que ao jogar cavalo C6, nós estamos perdendo um peão. É claro que as brancas têm dois ataques sobre o ponto E5 e as pretas só uma defesa. Você deve ter calculado que as brancas têm duas opções: capturar o peão com o cavalo ou com o peão de F. Vamos verificar. Se cavalo toma E5, nós poderíamos jogar cavalo toma E5, porque se F toma E5, dama H4 e as pretas obtêm uma posição ganhadora. Mas, depois de cavalo E5, as brancas não precisam capturar o cavalo. Elas têm um lance muito bom, que é D4, dando um garfo, e as brancas vão recuperar a sua peça, o bispo ou o cavalo das pretas. Então, aqui nessa posição, a gente tem que analisar que depois de bispo B6, F toma E5, as brancas têm uma vantagem no centro e vantagem de espaço. Veja que o peão de E5 dificulta o desenvolvimento do cavalo em F6 e também o avanço de D6, porque se jogar D6, as brancas capturam um peão e as pretas vão ter aí esse peão isolado. Claro que depois de D4 as pretas teriam uma outra alternativa, não essa de bispo toma D4, porque ao recuperar a peça o cavalo continua atacado e a dama branca está muito bem colocada, né? Mas teria até um lance interessante aqui, depois de D4, já que vai ter que devolver a peça, e jogar cavalo F3. G toma F3, dama H4 cheque, rei E2 e bispo B6. Então nós temos uma posição até curiosa, porque aparentemente o rei está mal colocado em E2, né, no centro do tabuleiro. Mas, novamente, vamos perceber que o centro das brancas aqui é muito forte. E é muito difícil abrir o jogo para tentar atacar o rei das brancas. Então, mesmo nessa posição aqui, as brancas vão ter vantagem. Voltemos ainda à variante cavalo C6. E depois de cavalo E5, as pretas também teriam uma alternativa de jogar nessa posição aqui, jogar cavalo F6. Porque nesse caso as pretas vão jogar pela compensação, pelo peão a menos, uma compensação de desenvolvimento. Veja que as pretas têm 3 peças desenvolvidas e as brancas só uma peça. Então poderia seguir cavalo C3 e roque.
E aqui talvez o branco jogasse D3 aqui para fortalecer a defesa do ponto E4. Mesmo nessa posição não está muito claro que as pretas tenham uma grande compensação. Então devemos ter um pouco de cuidado com essa variante, porque não está claro que as pretas têm um jogo confortável, né? Bem, ainda assim, depois de cavalo C6, as brancas ainda têm uma outra possibilidade, que é F toma E5, com ideia de D4, consolidando aí o peão a mais, e aí as brancas estariam praticamente ganhas, né? Então aqui pode-se tentar ainda cavalo toma E5, baseado no tema tático que depois de cavalo toma E5, dama H4, G3, dama E4, dama E2, as pretas tomam a torre. Mas as brancas também recuperam, com cavalo G6, cheque é descoberto, cavalo E7, cavalo H8, e surge uma posição que as brancas têm uma peça a mais, as pretas têm um peão pela peça, mas evidentemente o cavalo de H8 ele deverá ser capturado futuramente pelas pretas, forçando o cavalo a tomar o peão de F7, o que restabeleceria aí a vantagem, o equilíbrio material, né? As pretas podem jogar aqui D6, e nós temos uma posição assim pouco clara, que também difícil de avaliar, né? Então aqui as brancas teriam realmente várias alternativas contra cavalo C6, ainda que seja um jogo interessante. Certamente não é a variante mais sólida para as pretas. E voltando então à posição que nós idealizamos como exercício, nós temos um terceiro lance candidato, que é o lance D6. Veja que novamente as brancas podem ganhar o peão. F toma E5, D toma E5 e cavalo toma E5. Mas seria um grave erro, claro, devido a dama H4, G3, dama toma E4, dama E2, dama toma torre. E agora tem uma diferença, porque apesar das brancas retomarem aqui a torre, mas essa posição, ela comparando com aquela posição anterior, é muito melhor para as pretas, porque aqui as pretas não estão com uma peça a menos. Aqui sim as pretas têm uma grande vantagem, né? Porque esse cavalo de H8 está perdido e as pretas vão ficar realmente com a peça a mais. Poderia seguir cavalo C3, roque grande, dama G2 também não resolve nada, porque depois de cavalo de GF6, as pretas já ficam com a peça a mais e no final ganham. Muito bem, eu queria voltar aqui com vocês para o lance 3 ainda, e analisar algumas continuações interessantes que podem surgir em vez de cavalo F3. Nós já vimos que o melhor lance para as pretas, depois de cavalo F3, aqui é D6. Mas, além do lance F toma E5, que nós já analisamos, que é um grave erro, existe a possibilidade de realizarmos uma análise concreta nessa posição, considerando algumas alternativas. Por exemplo, se o branco jogar D3 aqui, pode vir a tentação de se capturar o cavalo com o bispo e depois tentar ganhar um peão.
com a sequência dama H4 e dama H2. Toda vez que nós formos trocar uma peça bem desenvolvida, como é essa desse bispo C5, né, por uma peça que ainda não se desenvolveu, que está na casa inicial, como é o caso do cavalo G1, nós temos que refletir bastante, porque existe uma grande possibilidade de não ser um lance correto. E aqui, bispo toma cavalo é um grande erro, porque apesar das pretas ganharem um peão, mas depois de torre G2, o que vai acontecer? As brancas vão recuperar o peão, por exemplo, mesmo dama H1 aqui, F toma E5, e aí nós temos uma posição aqui se dama H6 igual, né? Dama F5, F toma E5, e se dama H1, F toma E5 também. Aqui nós temos uma posição que as brancas têm par de bispos, grande vantagem no centro, e as peças pretas têm muito pouca perspectiva de ter um desenvolvimento ativo. Então aqui as brancas têm uma clara vantagem, mostrando que nessa posição bispo toma cavalo é um grave erro estratégico. Outro lance que eu queria mostrar para vocês aqui, ainda no terceiro lance, é dama H5. Esse é o tipo de lance em que nós também temos que ter muito cuidado que o adversário consiga uma boa compensação. Aqui as brancas vão ganhar um peão, não tem defesa, porque o bispo de C5 está no ar. Então, nessa posição, o que as pretas têm que fazer é explorar a possibilidade de desenvolver rapidamente suas peças e de forma mais ativa possível. Então aqui o lance correto é cavalo C6. E as brancas podem, claro, ganhar esse peão. E aqui novamente, para mostrar o paradoxo do xadrez, como eu disse agora há pouco, não é correto, geralmente não é correto, você mover duas vezes a mesma peça, né? Mas nesse caso nós acabamos de mover cavalo C6 e as pretas têm um lance muito bom aqui, que é cavalo D4, movendo pela segunda vez na abertura a mesma peça e atacando o C2. E nesse caso é um lance bom. Claro que se cavalo defende por A3, tem bispo toma cavalo e depois cai o peão de C2 se o bispo for recuperado. E aqui força praticamente a jogar bispo D3, defendendo o peão de C2, porque claro que dama B1 levaria dama H4 e depois de G3 dama toma E4. E depois de bispo D3, eu gostaria que vocês agora sim realizassem a nossa segunda prática dessa nossa aula, prática número 2, e gostaria que vocês analisassem o melhor lance para as pretas. E também vamos dar continuidade a essa partida modelo que foi selecionada para que a gente possa compreender a questão da estratégia e da análise na abertura. Até mais.